What a wonderful time for you. What a wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. A wonderful time for you. A wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. You like it? Everybody, come on! Oh, wonderful time for you. A wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time. Out in that city, the sun it will never go down. The flowers are blue forever, and the sun it will never go down. I feel like traveling on. I do. I feel like traveling on. The flowers are blue forever, and the sun it will never go down. How many feels that way? Raise up your hand. Feel like drowning sometimes. I do. I feel like shouting. I do. The flowers are blue forever, and the sun it will never go down. Walking and talking with Christ doth affirm. Won't it be wonderful there? Every good thing as an eternal one. Won't it be wonderful there? Won't it be wonderful there? Having no earth to bear over there. Joyously singing with heart well-knowing, oh, won't it be wonderful there? Tomando o corpo literal de Cristo, o que o sacerdote converte no corpo e no sangue de Cristo, tomando isso, esperando que Deus omita seus pecados ao fazê-lo. É uma missa. Os protestantes chamam de comunhão. Comunhão significa ação de graças. Que o protestante, o católico, está participando de uma missa, esperando que na missa Deus os perdoe de suas más ações. O protestante a toma com ação de graças pelo que já foi feito, com a comunhão com Deus, tendo comunhão com Ele, que já está feito. O católico está esperando que seja feito. O protestante diz que já está feito. O católico está se perguntando se seus pecados estão perdoados. O protestante está confessando que estão perdoados, que ele está livre. E uma comunhão é ter comunhão com Deus. E estes artigos que tomamos, não na esperança de que nossos pecados sejam perdoados, mas eles estão perdoados, pois isto, um é esperança e o outro é fé. Um está esperando que esteja certo e o outro sabe que está certo. Estão vendo? O outro, um, está esperando, pois não sabe onde se encontra. O outro sabe que está certo, pois sabe o que Deus disse. É isso. Essa é a diferença. Assim, quando você está apenas esperando, tenha cuidado. Mas quando você sabe, então continue. Veja, então você está em comunhão com Deus. O protestante ele diz que está perdoado e sabe disso. O católico tem missa, espera que seja perdoado.
É exatamente assim. Um é um mendigo esperando que tudo esteja bem. Vejam, o outro é um mendigo agradecendo pelo que já foi feito. Ambos são mendigos, mas um está mendigando, esperando receber. O outro mendigo sabe que ele recebeu e lhe agradeceu por dar a ele. Agora, aí está a diferença. Isso é comunhão. Sim, Senhor. Um está esperando que seja perdoado, o outro sabe que está perdoado e dando graças por isso. Assim, a comunhão é para os cristãos que nasceram de novo do Espírito de Deus. E ter nascido de novo não significa necessariamente agora que você tem o Espírito Santo. Agora lembre-se, muitos ensinam isso. Não conheço ninguém que ensine assim, como o velho irmão Argan Bright disse aquela noite no púlpito aqui. Vejam. Mas o novo nascimento não é o batismo do Espírito Santo. A Escritura não apoia isso. Eu penso que não. Veja, no meu modo de ver, entende? Eu creio que você nasceu de novo, e é por isso que uso a palavra batismo em nome de Jesus Cristo, mas não para regeneração. Agora, a Pentecostal, Igreja Pentecostal Unida, batiza em nome de Jesus Cristo para regeneração. Não creio nisso. E podem fazê-lo se quiserem, mas creio que Pedro disse: arrependei-vos primeiro. A água não perdoa pecados. A Igreja de Cristo prega assim. Mas creio que o arrependimento, a tristeza, segundo Deus, arrepender-se significa dar a volta, voltar. Você errou o alvo. Comece de novo. Faça isso primeiro. E seu batismo em água é apenas uma confissão externa de algo feito dentro de você. De que você aceitou a Cristo como seu Salvador. Acho que é só a igreja aqui esta noite que eu saiba. Não fico aqui o suficiente para saber quem vem ou não. Recebi uma pequena crítica aqui, não faz muito, por batizar um homem aqui no tanque, um idoso. E fui até ele. Ele era um bom idoso. Tive o privilégio de conduzir toda a família dele a Cristo, todos eles cristãos. Esse idoso era um amável idoso e eu gostava dele. Então fui até ele e ele disse: Papa, por que não se torna cristão? Ele me ama. Ele disse: Irmão Branham, eu me tornarei cristão quando puder ficar bom o suficiente. Eu disse: vou lhe dizer o que deve fazer, Papa. Olhe em volta até achar onde o Senhor pode ficar bom o suficiente, então me diga onde é esse lugar que eu também quero ir. Eu disse: Cristo não veio salvar homens bons, ele veio salvar homens maus. Quando você pensa que é bom, então ele não veio salvá-lo. Ele veio salvar os que ele sabe que são maus, entende? Cristo morreu para salvar pecadores, entende? E eu disse: Papa, há uma linha aqui. Ele disse: bem, eu fumo estes cigarros. Eu disse: nem vou falar disso. Ele disse: tentei deixá-los, irmão Branham. Eu disse: muito bem, não vamos falar sobre cigarros. Ele disse: bem, quando eu puder... Eu disse: não diga mais nada sobre eles, esqueça-os. Quero lhe fazer uma pergunta. Ele disse: muito bem, qual é? Eu disse: o senhor crê que existe um Deus? Disse: claro que creio. Disse: creio o tanto quanto o irmão, eu suponho, irmão Branham. Eu disse: o senhor crê que esse mesmo Deus cruzou sua linhagem e se fez carne e habitou entre nós na pessoa de Jesus Cristo para salvar o homem? Ele disse: sim, eu creio nisso. E que ele morreu para salvar pecadores como o Senhor e eu? Estão vendo? Sim, eu creio nisso. Eu disse: agora é deste jeito. Estamos todos num grande edifício. Aqui estamos na cadeia. E eu não posso ficar aqui neste canto e dizer: isto vai me ajudar a sair da cadeia. Eu fico naquele canto e digo: isso vai me ajudar a sair da cadeia. Estamos todos na mesma situação. E todo homem que nasceu neste mundo nasceu em pecado, foi formado em iniquidade, veio ao mundo falando mentiras. Ele é um renegado, para começar. Alguém perguntou outro dia, disse: irmão Branham, se haveria alguma diferença entre Adão e Eva e os filhos deles hoje, se estivessem todos nus, andando seus corpos seriam iguais? Eu disse: não, senhor.
Estávamos voltando para casa depois de caçar esquilos, o irmão Fred e eu e vários deles. Eu disse, não seriam iguais. Disse, quer dizer que Eva não seria uma mulher como suas filhas e Adão não seria um homem como seus filhos? Eu disse, em muitos aspectos, mas não em todos os aspectos físicos. Ele disse, qual seria a diferença? Eu disse, eles não teriam um umbigo. Eles foram criados, certo? Não estiveram ligados a nada. Enquanto isso se aplica a todo o que nasce neste mundo, mostra que é um renegado para começar. Isso mesmo. Eu disse, claro, há uma diferença. Não teriam um umbigo. Eles não estiveram ligados a nenhuma mulher para virem aqui. Vejam, Deus os criou. Agora, eu disse, quero dizer algo. Cada homem nesta prisão, quem é santo? Quem é que não nasceu pelo sexo? Quem pode ajudar o outro, não importa o que ele seja? Estamos todos nesta mesma prisão. Mas Deus se fez uma de suas criações e veio fora do sexo através do sangue santo que Ele mesmo criou. E por meio desse sangue, Ele nos redimiu. Eu disse, o senhor crê nisso, Papa? Ele disse, creio. Eu disse, Cristo morreu por um homem mau como o Senhor. Agora só há um jeito de fazer. Não há nada que o Senhor possa fazer. Ele a oferece ao Senhor. O Senhor não pode merecê-la. Não há nada que possa fazer para consegui-la. Ele a dá ao Senhor. O Senhor aceita o que Ele fez pelo Senhor para impedi-lo de ir para o inferno? Ele disse, farei isso. Ele disse, mas se pudesse me livrar destes cigarros? Eu disse, os cigarros cuidarão de si mesmos. O Senhor só... Não estou lhe perguntando, não sou legalista. Eu creio na graça, e todo o que o Pai me deu virá a mim. Eu disse, se o Senhor crer nisso de todo o coração. Ele disse, de todo o coração, eu creio. Então o Senhor aceita, baseado nisso, que o Senhor não é digno, mas é Ele quem é digno? Não olhe para si, olhe para Ele, pois o Senhor não pode fazer nada por si mesmo. Olhe para aquele que fez algo pelo Senhor. Que me diz dele? Oh, ele disse, Ele é digno. Eu disse, é isso, então aceite o que Ele lhe dá. Ele disse, eu aceito. E eu o batizei em nome de Jesus Cristo. E ele saiu daqui e acendeu um cigarro. Semanas atrás, eu estava na casa dele, tive uma visão certa noite de uma árvore perene sendo cortada, virada de cabeça para baixo. Vi tábuas pregadas nela. Bem, ao lado da última tábua havia uma tábua notável. E abaixo daquela tábua, bem perto da extremidade, saindo assim, a árvore quebrou bem ali. E uma voz disse, deveria ter sido você, ou teria sido você. E Papa Cox caiu, machucou as costas aqui. E assim, na manhã seguinte, trouxeram-lhe os cigarros quando ele estava na cama. O desejo o havia deixado. Semanas atrás. Ele não provou nenhum, nem mesmo quer um ou nada mais, estão vendo? E eu ouvi há pouco, quando semanas atrás suas mãos estavam todas manchadas de cigarros, e agora ele nem suporta que um esteja perto dele. Coloque as primeiras coisas em primeiro lugar. Não tente ficar bom. Você é mau para começar e não há nada que possa fazer. Há uma linha de separação e todos os seres humanos estão desse lado. Agora, quando nasci neste mundo, foi num santo matrimônio entre meu pai e minha mãe. Em seu ventre havia um óvulo. Nas glândulas de meu pai havia uma célula sanguínea. Minha vida consiste dessa célula sanguínea, não do óvulo da minha mãe, da célula sanguínea do meu pai. E quando aquela célula sanguínea entrou em seu devido lugar para se encontrar com o óvulo, quando o fez, a natureza foi ordenada por Deus a me dar um corpo. E então eu nasci na raça humana. Foi-me dada a oportunidade de tornar-me uma pessoa inteligente, como os seres humanos, em que eu poderia dirigir um automóvel ou poderia fazer coisas como os seres humanos. Andar, falar, dirigir um automóvel e tal. Foi-me dado isso porque nasci na família humana e recebi o poder da inteligência para ser um ser humano. Agora,
Quando nasci na família de Deus, vim pelo sangue. O sangue me deu vida. E então, depois que me tornei vivo em Cristo, Ele me batizou com o Espírito Santo e poder para ser filho de Deus. Agora, assim como eu podia andar, falar como um ser humano, dirigir meu carro como um ser humano, agora, quando recebo o Espírito Santo, recebo poder para expulsar os demônios, falar novas línguas, pregar o Evangelho, curar os enfermos. Estou batizado. Não nascido, mas batizado. Estavam reunidos no cenáculo, todos orando em seu nome. Foram batizados com o Espírito Santo e poder para servir veio. Amém. Você crê para a vida eterna e nasce de novo pela sua fé. Jesus disse em São João 5:24, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não o Espírito Santo, só tem a vida eterna. Ele nasceu na família de Deus e então é batizado no Espírito Santo com o poder da inteligência da fé para crer no Evangelho e colocá-lo em operação e fazê-lo agir certo. Amém. Então ele age como um filho de Deus. Então ele pode expulsar os demônios. Jesus disse, estes sinais os seguirão. Estão vendo? Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, beberão coisas mortíferas. Vejam, ele recebe poder pelo Espírito Santo para fazer estas coisas. Agora, quando partiu, ele disse, convém-me que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Estão vendo? Então, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e ensinará justiça e vos anunciará o que há de vir. São as visões. Ele tomará as coisas que vos ensinei e as revelará a vós. As próprias palavras que ele veio. Ninguém pode entender a palavra sem o batismo do Espírito Santo. E quando um homem diz que tem o batismo do Espírito Santo e contesta que a palavra está certa, há algo errado. Paulo foi um crítico do Novo Testamento. O Novo Testamento não estava escrito. Paulo foi um crítico do cristianismo. Saulo. E quando recebeu o Espírito Santo, foi por 3 anos à Ásia e estudou as Escrituras, porque foi ensinado por Gamaliel, um grande mestre. Então, quando voltou, e 14 anos depois, foi se encontrar com Pedro em Jerusalém e constataram que estavam palavra por palavra no mesmo Evangelho. O mesmo Deus que fez Pedro pregar no dia de Pentecostes e lhes dizer para se arrependerem e serem batizados em nome de Jesus Cristo, esse mesmo Espírito Santo revelou isso a Paulo. E ele lhes disse em Atos 19, depois de já terem sido batizados por João, disse, vocês têm de ser batizados de novo em nome de Jesus Cristo. Entendem? Vejam, o Espírito Santo permanece em linha com as Escrituras. Sua fé nisso destranca todo o mistério. Amém. A Bíblia disse em 1 João 5:7, 3 são os que testificam no céu. O Pai, a Palavra, que era Cristo, e o Espírito Santo. Estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: água, sangue, espírito. Estes 3 não são um, mas concordam em um. Agora, você não pode ter o Pai sem ter o Filho. Não pode ter o Filho sem ter o Espírito Santo. Eles são um. Mas pode ser justificado sem ser santificado. E pode ser santificado sem ter o Espírito Santo. A santificação é pelo sangue. Através do sangue vem a vida. Entende? E o Espírito Santo é o poder de Deus. Veja, o poder dado à igreja. Recebereis o quê? Virtude. Atos 1:8. Depois disso, o Espírito Santo virá sobre vós. Recebereis virtude. Não nascereis de novo. Recebereis virtude depois do Espírito Santo vir sobre vós. Então sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria, até os confins da terra. Está vendo? Você recebe virtude depois de receber o Espírito Santo. Mas primeiro você deve receber o Espírito Santo e esse é o poder de Deus. Veja, para manifestar e demonstrar. Você é como você era humano e aprendeu a falar e a andar e a fazer as coisas que um humano faz. Quando é batizado com
com o Espírito Santo, vocês recebem poder para agir como filhos e filhas de Deus. Não é de se admirar que as pessoas agem e procedem como hoje. Elas nunca foram cheias do Espírito Santo. Se tivessem sido, elas agiriam diferente. Elas afirmam que foram, mas Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. Então, como pode fazê-lo? Veja, está tudo enredado, está vendo? Mas voltemos aos fatos. Agora, se você anda direito e afirma ser cristão, nós o convidamos esta noite à mesa do Senhor. Hoje, sem dúvida, a comunhão foi tomada por toda a nação, alguns de um jeito e alguns de outro. Mas acho que o melhor jeito de fazer isso é seguir as Escrituras, justo como fizeram nas Escrituras. Acho que seria suficiente. Está com sua Bíblia, irmão Neville? O irmão Neville agora lerá as Escrituras. In the 11th chapter of 1 Corinthians, beginning at the 23rd verse. For I have received of the Lord, Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. É sempre uma coisa tão santa, uma coisa tão sagrada. Creio que devemos inclinar a cabeça agora em oração silenciosa. Orem por mim, eu orarei por vocês. Oremos uns pelos outros para que Deus seja misericordioso conosco, criaturas indignas. Que estão prestes a participar deste grande sacramento em memória da morte de nosso Senhor. Esta oração de confissão nós oferecemos a Ti, nosso Pai, sobre Teu altar de ouro, com nosso sacrifício, o Senhor Jesus. Pedimos em Seu nome. Amém. Agora, creio que os anciãos tomarão seu lugar e eles, da igreja, e trarão as pessoas, à medida que vierem, fileira por fileira, para a comunhão. Sempre penso neste hino. Amado Cordeiro moribundo, teu precioso sangue nunca perderá seu poder, até que toda a igreja resgatada de Deus seja salva para não mais pecar. Inclinemos a cabeça. Bondoso e santo Pai Jeová, o grande e todo-poderoso, envia tuas bênçãos sobre teu povo enquanto esperamos. Perdoa nossos pecados. E agora oferecemos a ti este sacramento, este vinho, as uvas que foram cultivadas. E mãos de ministros as esmagaram e se tornaram em vinho para a causa pela qual agora o estamos trazendo a ti, para poder representar para nós o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Rogo-te, Pai, que santifiques o vinho com esse propósito. Perdoa cada pecado nosso e que toda pessoa que receba este vinho em seu corpo, que ela tenha saúde, força e salvação de ti. Concede, Senhor.
Pedimos em nome de Jesus. Amém. A Bíblia disse que quando ele partiu o pão e o abençoou, disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. E quando pegamos estes pedacinhos de pão coxa, que é feito sem fermento, é feito por cristãos, é feito porque ele representa o corpo de Cristo. Entendemos que foram os discípulos do dia de Cristo, ou do dia da igreja, que pegaram estas porções e prepararam a ceia, na última ceia de Cristo. E ao longo da Bíblia, foram os discípulos que ministraram estas coisas ao povo. E hoje, nossos discípulos modernos, nossos irmãos aqui da igreja, discípulos desta causa, ministram ao povo. E eles pegarão estas porções e as darão ao povo. E agora, quando receber este pão, lembre-se, ele representa o Cordeiro. Há muitos anos, quando o Cordeiro de Israel foi assado no fogo e comido com ervas amargas, o povo teve força. Seus sapatos nunca se gastaram, suas roupas nunca se gastaram durante toda a jornada até chegarem à Terra Prometida. Que Deus nos mantenha saudáveis, felizes, servindo-o até chegarmos à Terra Prometida que Ele nos deu. Oremos. Bondoso Pai Celestial, enquanto falo esta noite daquele santo e santificado corpo de nosso Senhor, em quem habitou a plenitude da divindade, quando penso naquele corpo estando ferido e surrado e o sangue escorrendo, suas costas e suas costelas expostas, os açoites de alto a baixo em suas costas. Quando penso neste pão áspero e batido que o representa, isso vem de novo ao nosso coração. Colocamos nosso coração, Senhor, sobre o teu altar esta noite. Perdoa-nos, ó Deus. E que este pão partido, ao entrar na boca destes teus servos, que reconheçam que foi teu precioso corpo que foi moído e ferido, e pelas pisaduras fomos sarados, concede, Senhor. Santifica este pão kosher com o propósito a que se destina. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Esperem um pouco. It is not closed communion. Every Christian believer is welcome to the table of the Lord to have this fellowship with us. Não é comunhão fechada. Todo crente cristão pode vir à mesa do Senhor para ter este companheirismo conosco. They were gathered in that upper room, all praying in His name. They were baptized with the Holy Ghost, then power for service came. Now, what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. I find many people who can't understand why I am so happy and free. I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me.
We find many people who can't understand why we are so happy and free. We're filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. Praise God. Oh, that's what's the matter with me. I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. Oh, when I get happy, I sing and I shout. Some don't understand it, I see. But I've crossed over Jordan to Canaan's fair land.